Vamos agora iniciar com as técnicas de obturação, tá? A técnica mais comumente utilizada na endodontia é a técnica da compactação lateral, que funciona colocando sucessivos cones auxiliares lateralmente ao cone principal, tá? Então, ela é uma técnica a frio, então a gente introduz os cones de gutta-percha acessórios frio a frio, e a maioria das situações indicadas, situações clínicas, né, que a gente não pode usar curvaturas extremas, alterações anatômicas como reabsorção interna, que você precisa de uma técnica termoplastificada. Então, a contraindicação da compactação lateral são em curvaturas extremas, reabsorções internas e aberrações anatômicas. Como que você vai selecionar o espaçador, né? O espaçador, ele serve para quê? Para abrir espaço lateralmente à parede do canal e o cone principal, né? O espaçador, ele sempre deve ficar de 1 a 2 milímetros aquém do comprimento de trabalho e evitar que você faça força na parede do canal radicular, tá? De preferência, optar sempre pelos espaçadores de níquel titânio ao invés dos espaçadores de aço inoxidável, tá? Para eu selecionar o meu cone principal, eu vou atender a 3 critérios: a inspeção visual, o critério tátil e o critério radiográfico. A inspeção visual, o cone principal, ele tem que penetrar no comprimento total do canal, penetrar no comprimento de trabalho e, ao ser removido do interior do canal, ele não deve apresentar deformações, tá? O critério tátil, o cone principal, ele deve possuir um certo travamento, uma ancoragem no terço apical, tá, ok? E o critério radiográfico é quando a gente faz a radiografia para ver se o cone preencheu o comprimento de trabalho. Se você optar por um cone principal acessório, se a gente optar por um cone principal acessório, a gente sempre deve fazer o corte da ponta do cone com a lâmina de bisturi, porque a tesoura, ela pode deformar o cone de gutta-percha e a adaptação dele no terço apical vai ficar ruim, tá? Então, a técnica propriamente dita, seleção do cone principal de acordo com o quê? Como é que eu vou selecionar o meu cone principal? O calibre do cone principal? De acordo com a lima de memória. Então, a lima, sempre a última lima usada no preparo apical. Isso é importante, tá, gente? Depois eu seleciono o espaçador e o espaçador digital, ele sempre vai penetrar de 1 a 2 milímetros aquém do comprimento de trabalho. Vou introduzir lateralmente ao cone principal os cones acessórios envoltos no cimento endodôntico. Quando o espaçador ele não penetrar mais no terço cervical, eu paro de introduzir os cones acessórios e radiografo, para ver se teve o completo preenchimento do sistema de canais radiculares, se não houve nenhuma bolha, nenhuma falha nesse sistema. E aí sim eu vou proceder o corte da gutta-percha com instrumentos aquecidos e vou fazer a compactação vertical, tá? Existem algumas situações que eu preciso travar esse cone, eu preciso fazer um tampão apical, que a gente já falou lá atrás quando a gente usa o MTA, né? Em que situações que você vai fazer? Em caso de risogênese incompleta ou reabsorção apical, quando você não consegue fazer o batente apical. Lembra na semana passada que eu falei para vocês que uma das desvantagens, né, o problema maior de extravasamento de cone é quando você não tem o anteparo apical, quando você não tem a formação do batente apical, tá? Esse tampão apical, ele pode ser feito ou com hidróxido de cálcio, pó, ou com MTA, tá? Qual é a vantagem de você fazer o tampão apical e obturar imediatamente após a confecção desse tampão? Evitar que esse elemento dentário frature, porque você vai fazer essa restauração definitiva o mais rápido possível, e evitar a contaminação
entre as consultas, tá? Ó, esse aqui é um caso de um tampão apical. Aqui eu tenho um ápice aberto, tá vendo? Risogênese incompleta e necrose pulpar. Então aqui não adianta, eu não tenho mais os restos epiteliais a bainha epitelial de Hertwig. Eu não tenho mais bainha epitelial porque eu não tenho mais polpa viva. Então eu não posso fazer o que aqui? Qual é o procedimento quando eu tenho polpa viva? Não, não, apicogênese. Não dá mais para eu fazer apicogênese. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Apsificação. Tampão, formação de um tampão. Aqui eu tenho um tampão de MTA, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho ápice incompleto e necrose pulpar. Necrose pulpar. Então, não posso mais, como eu não tenho mais bainha epitelial de Hertwig viável, eu não tenho como fazer mais apicogênese. Então, eu vou fazer... Polpa morta. Necrose. Não, não tem como, tá? Então, desde o momento que eu consigo fazer o tampão, imediatamente ou na sessão seguinte, na próxima consulta, eu já consigo obturar esse canal com a gutta-percha, tá? Oi? 10 cones. 10 cones. Quando eu preciso de um espaço para retentor intrarradicular, eu tenho que, no mínimo, deixar de 3 a 5 milímetros de obturação no terço apical. Então, isso não pode esquecer, tá, gente? Normalmente, se eu tenho um comprimento adequado, eu vou fazer sempre 2/3 do retentor e 1/3 de gutta-percha. Se esse comprimento for menor, eu tenho que, no mínimo, deixar de 2 a 5 milímetros de gutta-percha no terço apical, que é a zona crítica apical, tá? Quando você faz a remoção dessa gutta-percha, você pode fazer ou com instrumentos aquecidos ou com instrumentos energia elétrica, que é o Touch Heat ou o System B, tá? Quando faz de maneira mecânica, tem que ter cuidado porque o uso da Gates, da broca de largo, ela pode deslocar o cone de gutta dentro do sistema de canais radiculares, tá? Existem situações que nem os cones calibrados de terceira série, eles conseguem adaptar em certos casos. Por exemplo, no caso de apicogênese. Então, quando eu tenho um canal super... A Vivi falou, nossa, vai caber quantos cones ali? Uns 10 cones? Na verdade, eu preciso de um cone principal e depois eu coloco os cones acessórios. Mas, às vezes, nem o cone 140, ele vai preencher aquele espaço. Então, eu preciso fazer um cone chamado cone enrolado, que é o cone personalizado de coin. Como que eu faço? Eu junto vários cones, aqueço uma espátula e faço um cone único. Eu vou aquecer esse cone e vou rolar esse cone. Particularmente, eu não gosto de fazer com placa de vidro, eu faço sempre com a espátula aquecida. Então, na placa de vidro estéreo, vários cones juntos, eu aqueço a espátula e vou rolando os cones e faço um cone único, tá? A gente acabou de fazer um na clínica agora. Aqui, ó. Pode, também, tá? Pegar um acessório e inverter ele, colocar a parte cônica. Não, mas aí, mesmo assim, às vezes não dá por causa da conicidade. Você pode juntar, tipo assim, pega 2 acessórios e junta ele ao contrário, entendeu? A parte cônica com a parte fina. Por exemplo, olha, aqui eu tive que fazer um cone enrolado. Aqui, nesse cone aqui, tinham 4 cones acessórios. 4 cones M. Mesmo assim, tá vendo que ainda ficou espaço? A obturação final. Esse caso aqui é o primeiro caso de uma aluna de graduação de apicificação. Aqui formou a barreira mineralizada, visível, e depois ela obturou, tá? Não, com hidróxido de cálcio. A paciente não tinha dinheiro para pagar MTA, tá? Quais são Então, a gente falou da técnica da condensação lateral, que não é uma técnica termoplastificada, é uma técnica a frio, tá? Desvantagem: canais extremamente curvos e reabsorção interna, tá?
Agora a gente vai falar das técnicas termoplastificadas, tá? As técnicas termoplastificadas, elas são usadas principalmente quando você tem defeitos no sistema de canais radiculares. Nesse caso aqui, a gente tinha uma reabsorção interna. Então, não teria como eu fazer a compactação lateral, né? Eu precisava de uma técnica termoplástica. A primeira técnica termoplastificada mais utilizada é a técnica de Schilder, né? A técnica de Schilder, ela tem grande resultados, é uma técnica que tem um preenchimento do sistema de canais radiculares muito favorável, entretanto, é uma técnica de difícil execução, demorada e de difícil execução. O que você vai fazer? A gente primeiro tem que pensar que esse canal ele tem que obedecer os critérios de Schilder. Então, menor constrição apical, maior constrição cervical, evitar as irregularidades da parede laterais e uma conicidade tridimensional em múltiplos planos. Lembra que eu falei semana passada? Qual é o risco da técnica de Schilder? Extrusão foraminal de guta e descimento. Se você não tem uma guta percha muito bem travada no terço apical, como você vai fazendo o corte da guta percha do terço cervical, do terço médio, a tendência na hora que você faz a compactação da guta percha no terço apical, você pode extravasar cone de guta se ele não estiver bem ancorado, tá? Cimento sempre vai extravasar. Porque aquecendo ele escoa. Para isso, você pode, ao invés de travar o cone principal de 1 milímetro aquém do forame, você pode travar 2 milímetros aquém do forame, tá? A sequência da técnica, você sempre vai utilizar 3 compactadores verticais. Então, lá na compactação lateral, quando você faz a compactação vertical após o corte da guta percha, você normalmente utiliza um compactador. Aqui você tem que utilizar 3 compactadores. O perigo do uso desses 3 compactadores é sempre a escolha do compactador de menor calibre do que as paredes do canal, do que a circunferência do canal. Por quê? Porque se você penetra com um compactador muito amplo num terço médio, você pode fraturar a raiz, você pode trincar essa raiz, tá? Seleciona um cone M ou FM, então é sempre utilizado, a técnica de Schilder é sempre utilizado o cone acessório como o principal, de 1 a 2 milímetros aquém do forame. Importante vocês gravarem isso. A técnica de Schilder, ela possui 2 fases. A fase Dalpec, que é quando você obtura e retira toda a guta percha do terço cervical e do terço médio. E a fase ápice coroa, que é a fase backfill, que é quando você repreenche tudo que você tirou. Aí você vai falar, olha, para que eu vou fazer isso? Para aquecer e termoplastificar a guta percha, tá? A primeira você faz o quê? A primeira você faz o Dalpec, que você corta a guta percha do terço cervical e do terço médio. Você obtura normalmente. Obtura, cimento e cone. Aí você vem com o instrumento aquecido, removendo. Esse instrumento aquecido é chamado touch heat. Heat care. Touch heat é o outro. Você vai removendo a guta percha do terço cervical e do terço médio e fazendo a compactação com os 3 compactadores. Quanto mais você desce na guta percha, compactadores menores. Depois que você faz essa remoção dessa guta percha e você deixa mais ou menos 5 milímetros, de 4 a 5 milímetros de guta percha no terço apical, você vai repreencher. Essa parte de você, quando você repreenche, é chamada a técnica ápice coroa, backfill. É termoplastificada. Termoplastificada. Isso é para evitar extravasar? Acho que é para evitar Não, bolha, né? para evitar bolha, para você plastificar mais, porque assim... Esse pedacinho que você deixa de protege também na hora de você termoplastificar. Sim, mas se você tirasse tudo, não faria sentido, porque toda vez que você aquece uma guta percha, você consegue termoplastificar ela 3 milímetros do local onde você cortou. Então, quando você corta, você vai termoplastificando ela e depois você repreenche com pedacinhos de guta percha aquecida. Sim, mas por que não termoplastificar? Toda guta? É, Não tô entendendo. Ela tem uma vantagem em cima da técnica de você fazer a
técnica é só termoplastificada. Hum. E é como se você seguir o tampão, né? Sim, sim, sim. Porque assim, se você faz ela toda termoplasticada, a probabilidade de você extravasar material obturador é muito maior. Entendeu? E depois na fase coroa-ápice, ápice-coroa, que é a backfill, você vai repreencher o terço cervical e o terço médio. Nessa clássica de Schilder, na clássica de Schilder, você repreenche com pedacinhos de gutta-percha aquecido. Você não repreenche com obtura, tá? Com a termoplastificada, com a gutta alfa, tá? Então, essa técnica aqui você pode usar, né, o heat care elétrico, ou o instrumento que você aquece na eletricidade, ou você pode usar o instrumento manual aquecido na lamparina ou no maçarico, tá? Agora, a técnica de ondas contínuas de Buchanan é bem parecido com a técnica de Schilder. Entretanto, quando ele faz a remoção da gutta-percha, Schilder fazia com o heat care aquecido na lamparina ou no maçarico. Já Buchanan, na técnica das ondas contínuas, ele usa ou o System B ou o Touch Heat. E ele usa a própria ponta do Touch Heat como compactador. Schilder não, Schilder fazia a utilização dos compactadores, selecionado 3 compactadores. Buchanan não, Buchanan ele usa a própria ponta ele corta e compacta com a mesma ponta, tá? Também tem 2 fases. Também 2 fases. Corta até terço apical e depois repreenche tudo na fase backfill, tá? Importante, gente, isso aqui pode pedir. Na fase backfill, tá? Quando a gente faz o corte na fase da UPEC, quando a gente faz o corte da gutta-percha, quando você ajusta o touch heat, ele sempre tem que ser ajustado numa temperatura de 200 graus, tá? Temperaturas muito altas pode prejudicar o periodonto, tá bom? Sequência da técnica: seleção do cone principal, radiografia, né? E seleção do condutor de calor. Aí a gente vai ajustar o System B, ele usa sempre o System B em 200 graus e você vai cortar, né, de 3 a 4 milímetros aquém do travamento apical, tá? Nesse caso aqui, a gente sempre evita, a gente aperta o holter para ele aquecer e cortar a gutta. E depois, antes de puxar, a gente libera, resfria, porque se você puxa com ele aquecido, você pode trazer todo o cone junto, tá? Agora, a técnica de injeção da gutta-percha termoplastificada. Aí sim você usa toda ela termoplastificada no sistema Obtura ou no Ultrafil 3D, tá? Importante aqui, o sistema Obtura, ele sempre vai ter uma temperatura de 160 graus e a gutta-percha é na fase beta. Ela, apesar de ser termoplastificada, ela é na fase beta do sistema Obtura, tá? Do Ultrafil 3D é na fase alfa. Tadinha da Vivi, a cara da Vivi. Não, tô já. Apesar da temperatura da pistola atingir 150 a 170 graus, o material, quando ele é liberado na ponta da pistola, ele fica numa temperatura entre 60 e 138 graus da gutta-percha, tá? Qual é o problema maior da sequência do Obtura? É extravasamento de material pelo forame apical, tá? Então, você vai ajustar a ponta a temperatura de 150 a 200 graus, coloca a gutta, né, na câmara, aguarda 2 minutos até o aquecimento dessa gutta, testa, antes de você começar a introduzir essa gutta no sistema de canais radiculares, testa para ver se a fluidez da gutta está adequada, tá? Aplica primeiro o cimento nas paredes do canal
e depois a obturação é feita por incrementos. Se você injeta toda a gutta-percha dentro do canal de uma vez só, não vai dar certo, vai dar bolha. Então você tem que ir injetando aos poucos e fazendo a compactação dessa gutta-percha. Uma coisa interessante é você sempre colocar um pouquinho de pó de cimento no calcador para ele não grudar nessa gutta-percha, tá? Você vai compactando e preenchendo. Técnica híbrida de Tiger. A técnica híbrida de Tiger, ela não é uma técnica termoplástica. Cai muito em concurso, técnica híbrida de Tiger. Ela é uma técnica termomecânica. Você tem a plastificação da gutta-percha mecanicamente, tá? Você faz a compactação lateral normal, faz a compactação cone principal, espaçador digital, cones acessórios, e depois você vai selecionar o compactador de Tiger para você fazer a técnica. Como é que é? A técnica híbrida de Tiger, ela é uma técnica termomecânica. Você não plastifica, você não é termoplástica, você vai plastificar a gutta-percha mecanicamente. Você seleciona um compactador manualmente, mecanicamente, porque você aciona com pedal. Você coloca no contra-ângulo. Você já viu? Maxi Padding. Ah, essa aí? É, essa aí. Você vai usar o Maxi Padding, os compactadores de Maxi Padding, tá? Então você vai fazer, Monique, a técnica normal, a compactação lateral, cone principal, espaçador digital, cones acessórios, e você vai selecionar um compactador de Maxi Padding. Esse compactador de Maxi Padding, ele sempre vai ser igual ao diâmetro do cone principal ou maior, nunca menor. Igual ao diâmetro do cone principal ou maior, nunca menor. É isso que você coloca e tem que subir. Uhum. Vai Subir. Isso aí. Ó, tá vendo? É. Eu fiz isso lá mesmo. Deve fazer Importantíssimo também. ou maior. Ou maior, nunca menor. Muito importante também. Como esse compactador de Maxi Padding, ele parece com uma lima de headstrong invertida, o acionamento dele é sempre no sentido horário, tá? Horário, sempre. Nunca viu? Por quê? Eu fiz isso no canal. Porque senão ele quebra. Ele trava e quebra dentro do canal. Você tem que colocar ele até o diâmetro de... Prova o cone, aplica o cimento, faz a compactação apical com mais ou menos 3 cones, introduz os compactadores acionados ao contra-ângulo. Tá. O movimento dele gera calor. Não é que ele gera calor, ele plastifica mecanicamente, pelo atrito, entendeu? Retrocede 1 milímetro e aciona por 1 segundo, tá? Olha só, já adiantei. O calibre do compactador de Maxi Padding, ele deve ser um pouco maior do que o cone principal, nunca menor. Depois que você faz a compactação, você pode exercer a compactação, realizar a compactação vertical também, tá? Aqui, ó. Você faz a compactação lateral com mais ou menos 2 ou 3 cones acessórios. Você não precisa ter um cuidado se fosse só uma técnica da compactação lateral, que você teria que colocar muitos cones acessórios. Você preenche mais ou menos com 2 ou 3 cones, aciona o compactador, ela vai termoplastificar mecanicamente aquela gutta-percha, você corta e compacta vertical, tá? Esses são os compactadores. Eles parecem uma lima headstrong invertida, tá? A técnica de Thermafil, eu já falei para vocês lá na técnica, quando eu falei dos cones da Thermafil, né? São cones que vão do 20 ao 140. A única coisa problemática do Thermafil é que ele possui
um carreador interno, que hoje é de plástico, mas tem como você cortar. Se você precisar de um retentor intrarradicular, você tem como fazer esse corte, tá? A mesma coisa. Não pode esquecer que você precisa de cimento. Uma coisa importante quando você usa o Thermafil é você introduzir ele verticalmente. Você não pode fazer movimento de rotação, porque você pode deslocar a guta do carreador. Então, quando você introduz, você passa o cimento em torno daquela guta, em volta daquela guta e introduz verticalmente, tá? A broca, é importante, gente, grave isso aqui. Se você precisar remover o carreador para fazer pino, o nome da broca é chamado broca de prep. Já usou isso? Não, é caro. Aqui no Brasil nem tem. Não. A técnica da compressão hidráulica, que foi preconizada por de Deus, que a gente faz a compactação vertical e faz a compactação lateral e faz a compactação vertical de 10 a 15 segundos na gutta-percha, tá? Peraí. É a mesma coisa. Você faz a compactação lateral, sendo que a compactação lateral você já preenche todo o seu canal com os cones lateralmente. Você não precisa fazer a compressão vertical da gutta-percha. A compressão hidráulica, você precisa aquecer a gutta-percha e compactar verticalmente por 10 a 15 segundos. Tá? Da condensação lateral Só preenche, corta e acomoda a guta na embocadura do canal. Isso é a técnica da compactação lateral clássica. A clássica. Essa você faz e faz a compactação vertical, tá? Essa é mais usada, não é? Sim. Essa é que a gente faz normalmente, tá? E a técnica do cone único, que aí você não faz compactação lateral. Você pode até colocar 1 ou 2 cones passivamente, sem espaçador. Você coloca o cone principal, aonde sobrou espaço sem espaçador, você coloca 1 ou 2 cones e faz a compactação vertical, tá? Essa técnica aqui, ela pode causar muita falha, exatamente porque você não faz uma compactação lateral ativa, tá? Sim, mas aí na rotatória você usa cones termoplásticos, você faz uma shielder modificada. Então você Esse é aquele cone que ele é mais cônico. Mas toda a maioria hoje em dia de todas essas técnicas que eu falei pra vocês, a gente usa o cone acessório. Não é um cone mais bojudo e ele... Então, é mais cônico. Tem um taper maior, né? Tem um taper maior. Como que a gente vai preservar esses casos clínicos, né? Normalmente, em casos de biopulpectomia, polpa viva, 1 ano. Se você conseguiu manter a cadeia séptica, né? Um bom isolamento absoluto, uma boa solução química, um bom preparo químico-mecânico e uma boa obturação, você faz um controle mais ou menos 1 ano após o término da obturação. Se for em caso de necropulpectomia, mais ou menos 2 anos, tá? Gente, importante, para um sucesso de um tratamento endodôntico, você tem que avaliar se o paciente está controlado. Se ele tinha uma lesão prévia, se essa lesão está regredindo. Se ele não possui presença de fístula, sintomatologia dolorosa, ausência de secreção. Então, tudo isso é uma preservação importante para o sucesso do tratamento endodôntico, tá? Vamos lá para as questões? Agora que eu vi essa de compressão hidráulica, ela usa o cone acessório como principal. Eu uso o principal mesmo. Você usa o calibrado? Sempre? Experimenta usar o acessório. Você vai gostar. Por que não vai dar certo? Mas você calibra ele? Não, sem calibrar. Não, mas eu calibrei, mas não entrou certinho. Porque a sua técnica de instrumentação não está adequada. Você está usando o quê? Você usa rotatório? Manual? Pode ser. Mas aí ele fica com tanto espaço entre um cone e outro.
Porque assim, porque a compactação lateral clássica, quando você tem um cone calibrado, você tem uma falsa impressão de que você tem muita gutta-percha. Na verdade, você tem muito espaço entre a gutta-percha, entendeu? Você fica assim, ó. Exatamente. Você tem que botar muito mais cone. O ideal... Você já fez especialização? Não. Ué, você não dava lá com cone acessório? Na verdade, eles falaram pra não fazer desse jeito, né? Eles não gostavam da frontal, da frontal. Ai, gente, tem que me policiar. Já pensou, tá filmando aqui, eu fazendo altas caras. Step back. Só que assim, eu acho essa técnica muito trabalhosa. Na verdade, eu não usava essa técnica. Vamos lá, gente. Técnica híbrida de Tiger é uma técnica de obturação dos canais radiculares em que há a combinação da compactação lateral a frio seguida da termoplastificação da gutta-percha. De acordo com Lopes e Siqueira, com relação a essa técnica, é correto afirmar que o compactador deve apresentar diâmetro igual ou inferior ao cone? Monique, Marina, vocês estão aí agitadas, hein? A Marina não fala nada, só ouve e quase chora. A outra só ri. O compactador apresenta sentido das hélices da esquerda para a direita, devendo ser acionado no sentido anti-horário. A gutta-percha fase beta, por apresentar maior plasticidade, deve ser preferencialmente utilizada no emprego do compactador. A termoplastificação deve ser realizada até no mínimo 3 milímetros aquém do comprimento de trabalho. A rotação do compactador no sentido horário tende a movimentá-lo em direção cervical do canal? Sim. Letra E. Fala, amor. A termoplastificação deve ser realizada. Não. Qual, Vivi? Da certeza. Pensar pra gente falar besteira. Professora, essa questão mais geral. Não sei, não sei. Tá o quê? Tá com medo? Eu tô colocando umas questões mais difíceis. Não, dá certo. Pode? Dentre as técnicas de obturação, tem-se a técnica da condensação lateral. Sob essa, informe-se verdadeiro ou falso e o que se afirmar abaixo a seguir, marque a sequência correta. Vamos lá. Pode ser utilizado na grande maioria das situações clínicas, inclusive em casos de curvaturas extremas, alterações, errado. Caracteriza-se pela colocação sucessiva de cones auxiliares lateralmente ao cone principal, bem adaptado com cimento no canal. Sim. Requer o uso de espaçadores, preferencialmente digitais, a fim de criar um espaço dos cones auxiliares? Sim. Selecione-se o cone em função do diâmetro de maior calibre empregado no terço, no preparo apical do canal radicular? Sim. A última lima no preparo apical não é de maior calibre? Se você começou com uma 20, você vai até uma 40, certo? Então é falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. C. Segundo Lopes e Siqueira, a técnica de obturação do sistema de canais articulares que combina compactação lateral a frio e posterior plastificação da gutta-percha é híbrida de Tiger, tá? Porque Schilder não usa compactação lateral. Schilder é termoplástica? Sim, mas não usa compactação lateral. Tá? Não. É um cone só, tá? Segundo Lopes e Siqueira, na fase de obturação do sistema de canais radiculares, como é chamada a técnica de injeção da gutta-percha termoplastificada, que utiliza a gutta-percha na fase beta, em forma de bastão aquecida a alta temperatura?
Obtura. Cuidado, porque o obtura é na fase beta. O ultrafio é na fase alfa. Aqui eu tinha duas opções, ou obtura ou ultrafio. O ultrafio é na fase alfa. E os outros? Vocês também Mas a Thermafil, esse Thermafil não é injeção de gutapercha. System B é um sistema de corte, de aquecimento. E microcil também não. Eita! A técnica de obturação dos canais proposta por Buchanan, onde a fonte de calor é gerada por um aparelho, o qual promove o aquecimento controlado dos condutores, que também atuam como calcadores, é denominada. Gente, lembra o seguinte, Schilder é bem... Buchanan, ondas contínuas, você tem a mesma técnica de Schilder, sendo que Schilder utilizava 3 compactadores manuais. Buchanan utiliza o condutor como compactador, tá? B, onda contínua. É a única, quando fala em Buchanan, é onda contínua, tá? Essa é a mais fácil de todas. Essa todo mundo tem que acertar. Na técnica obturatora da compactação lateral, é necessária a seleção do cone principal, que deve ser compatível ao diâmetro final apical do canal. Segundo Lopes Siqueira, para esta seleção devemos atender a quais critérios? Tátil, visual, radiográfico. Inspeção visual, critério tátil e critério radiográfico. B. As técnicas de obturação do sistema de canais radiculares variam segundo a direção com que se deve compactar a gutapercha e a temperatura que se aplica. Correlacione a coluna, a Vivi adora correlacionar. Correlacione as colunas abaixo, associando as técnicas de obturação, tá? Vamos lá. Compactação vertical de onda contínua. Vulcano, alguma coisa do tipo. A gente cata. A gente chora então. A gente passa para fora. System B. Pode ser. Injeção da gutapercha termoplastificada. Obtura. Técnica de Maxi-Paden. Termocompactador de gutacondensor. Carreador de gutapercha. Termofil. Então, qual ficou a sequência? C. 3, 4, 2, 1, C. Considerando as técnicas termoplastificadas para obturação do sistema de canais radiculares, qual não pode ser assim classificada? Termoplastificada. Você tá quietinha hoje. Tá. Tiger é termomecânica, tá? Tá. Foi? Marina? Foi? Mas tem que estudar, tá? Gente, vamos tomar um café? Essa de